Candidato, agora será formulada ao senhor uma pergunta de comum acordo entre as três entidades, o DCE, a do Unicamp e o STU. Vamos ao prólogo. Antes da autonomia, as universidades estaduais paulistas recebiam o equivalente a 11,6% do ICMS, cota parte do Estado. No início da autonomia, em 1989, passaram a receber somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelas três categorias, passou para 9% em 1992 e, posteriormente, 9,57%, o índice que está congelado desde 1995. Desde então, a estrutura de ensino e pesquisa oferecida pelas universidades passou por um processo de ampliação que aumentou significativamente o número de alunos de graduação e pós-graduação, bem como o número de cursos ofertados pela Unicamp. Em 2006, a construção do campo da FCA em Limeira foi concebida com a promessa de um aporte extra perene de recurso de 0,05% do ICMS para a Unicamp, promessa que nunca foi cumprida. Outro fator importante a ser considerado quando se fala em recurso para as universidades estaduais paulistas é o crescimento do número de aposentados, que são pagos com recursos provenientes dos 9,57%, e que na Unicamp continua a crescer com projeções de estabilidade para a segunda metade da próxima década. Nos últimos anos, o Fórum das Seis tem denunciado a insuficiência dos 9,57% para o financiamento das três universidades estaduais paulistas, bem como o que o governo do estado deixa de repassar parte da arrecadação devida às universidades, retirando da base de cálculos diversas alíneas da arrecadação do ICMS e os descontos dos recursos destinados aos programas de habitação. 2014, 2,93 bilhões. 2015, 2,73 bilhões. Em 2016, 2,86 bilhões. No momento de crise de arrecadação, como o que estamos vivenciando, evidencia-se o problema do subfinanciamento do sistema de educação superior do Estado de São Paulo. Frente a esse cenário, a principal medida adotada para a Unicamp foi um plano de contingenciamento cujo eixo principal são restrições a contratações e progressões nas carreiras. Vem aí a pergunta formulada pelas três entidades. Quais as ações o senhor pretende tomar em relação ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e à opinião pública para resolver o problema de financiamento da universidade? No plano interno, pretende manter ou modificar as políticas de contingenciamento atuais? Vou começar comentando em relação ao plano interno. Há pouco, na introdução, me referi ao custo Unicamp. Nós temos que, efetivamente, atacar essa questão, e isso não depende exclusivamente de darmos agilidade aos processos e aos prazos dentro da nossa universidade. Como eu disse, a instância executiva, do que eu chamo de diretoria executiva, e vou me referir a essa instância porque ela é o ponto-chave para que tenhamos essa agilidade no plano interno, porque nos permitirá atuar de maneira efetiva nas ações que sejam comuns a todas as unidades e, ao mesmo tempo, poder particularizar a cada uma das unidades com base na sua autonomia de gestão financeira, que questões dessa ordem possam ser tratadas da maneira como mais efetivamente cada uma delas assim o entenda. Mas não é só isso. O nosso nome é reconhecido no mundo acadêmico, nacional e internacionalmente, é bastante reconhecido pela nossa sociedade, entre outras ações, pelos cursos e a qualidade deles que aqui ofertamos, mas também pela assistência médica, por exemplo. Eu que sou da área médica, da Faculdade de Ciências Médicas, me orgulho muito desse serviço de extensão prestado diretamente a cerca de 5 milhões, uma parcela significativa da nossa população. No entanto, na introdução à sua questão principal, fica claro que esse nome que a Unicamp tem não está acompanhado da força suficiente para atuar frente aos órgãos executivos do Estado de São Paulo. Vale dizer, o governo do Estado, as suas secretarias. Eu não me lembro, recentemente, de quando é que um reitor da nossa universidade despachou algum assunto de interesse da nossa universidade com o governo do Estado.
Eu não me lembro recentemente de reitor da nossa universidade que tenha despachado, por exemplo, a questão da subavaliação da remuneração do convênio SUS da nossa universidade, que, pasmem vocês, tem um diferencial para menos em relação à USP e à Unesp. Essas questões nunca foram tratadas. Em outras palavras, a Unicamp, particularmente a Unicamp, é ausente dos órgãos decisórios do governo do Estado. Tenho certeza que tudo aquilo que aqui produzimos e aquilo que de concreto nós representamos para a ciência, para a educação e para a prestação de serviço diretamente à nossa coletividade não é de conhecimento detalhado do governo do Estado. Então, a nossa política externa tem que ser revitalizada, fortalecida, com o que nós chamamos no nosso programa de gestão fortalecimento da marca Unicamp. O fortalecimento da marca Unicamp significa o seguinte: o reitor das universidades estaduais é escolhido com base na consulta que agora estamos travando, depois referendado pelo Conselho Universitário, mas a nomeação é feita pelo governador do Estado, da mesma forma que são nomeados os secretários de Estado. Portanto, o reitor da Unicamp, ele tem o mesmo status de secretário de Estado. Então, essas questões têm que ser tratadas de igual para igual, como um secretário de Estado trata as questões da sua pasta dentro do governo do Estado. E é exatamente isso que nós pretendemos fazer. E não só no governo do Estado. Quando eu falo da redução do custo Unicamp, os processos e prazos que nós executamos, por exemplo, no custeio e investimento, eles são extremamente dilatados por interpretações restritas do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, ligado à Assembleia Legislativa, aqui mencionado, razão pela qual nós temos, de fato, dificuldades. É preciso agir diretamente nos órgãos de controle e de fiscalização. Então, trato do Tribunal de Contas do Estado, órgão de fiscalização, Ministério Público do Estado, para que tenhamos ajustamento de condutas que nos permitam, de fato, ter a interpretação que privilegie a eficiência nas ações dentro da universidade, para que esse custo, que nós estimamos dar cerca de 100 milhões de reais anos, de fato, possa ser reduzido. Então, nós temos alguma ineficiência que, em parte, é provocada por mecanismos externos de fiscalização e controle, e temos uma ausência total dos órgãos decisórios do governo do Estado, a começar do gabinete do governador. Então, é essa ação que precisamos fazer. Pelas declarações que nós temos ciência, tá certo que são declarações pensadas e o seu contexto pode estar um pouco distorcido, mas, de qualquer maneira, não tenho dúvidas que o próprio governador do Estado hoje desconhece a qualidade, a importância e a extensão do trabalho que é desenvolvido dentro da nossa universidade. Consequentemente, essa presença, que significará o fortalecimento da marca Unicamp, isto é, a participação nas decisões do governo do Estado, que implicará, inclusive, na recuperação daquele 0,5% adicional, no reestudo da quota-parte de participação das universidades estaduais, particularmente da Unicamp, que é o que nos interessa, na revisão da extensão do tamanho dessa quota-parte. Tudo isso depende de nós claramente demonstrarmos nos órgãos de decisão que, de fato, nós valemos mais do que aquilo que recebemos. E é dessa forma que, como reitor, eu pretendo encarar essa tarefa.